Olá, bem-vindos a mais uma exploração do nosso material. Hoje, a gente vai dar um mergulho fascinante num artigo riquíssimo do filósofo Eduardo Luft, chamado Ontologia Deflacionária e Ética Objetiva. Essa nossa análise vai conectar a filosofia antiga de Platão direto com a biologia moderna e a teoria dos sistemas complexos. É, no fundo, a grande história de como a humanidade tentou resolver o enigma da ordem, criando duas vias de investigação que mudaram o rumo do pensamento. Vamos lá? Pensa num mistério intelectual quase dramático. Imagina só dedicar a vida inteira para desvendar as engrenagens da realidade, criar a teoria mais influente de todo o pensamento ocidental e, anos mais tarde, perceber que a sua própria criação tem uma falha fatal. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o pai da filosofia ocidental, Platão. Ele mesmo acabou se tornando o maior crítico da sua grande obra-prima. O nosso roteiro para destrinchar isso passa por, primeiro, a teoria das formas, depois a crítica de Platão, as duas vias ontológicas, a via descendente, a via ascendente e, por fim, a ontologia deflacionária. Começando então pela base de tudo, a teoria das formas. Para entender a crise, a gente precisa primeiro entender a solução original. Quando Platão olhava para o nosso mundo físico, o mundo sensível, o que ele via? Caos. Tudo muda o tempo todo, envelhece, morre. Como é que pode haver ordem nisso? Daí veio a sacada genial, a teoria das formas. Ele propôs que existe um outro reino, um reino inteligível de ideias puras, eternas e imutáveis. O nosso mundo físico, caótico, só tem alguma ordem porque ele é tipo uma sombra, ele participa dessas formas perfeitas. Era uma solução lindamente dualista. Só que tinha um problema enorme escondido aí. E é o que nos leva à crítica de Platão, o grande ponto de virada dessa história. Num diálogo chamado Parménides, o próprio Platão encurrala o jovem Sócrates usando argumentos que chegam a ser quase cômicos, mas são brutalmente lógicos. Parménides pergunta basicamente o seguinte: Tá, Sócrates, a gente sabe que existe a forma divina do belo, do justo, do bom, mas e a sujeira? E o lodo? E aquele pedaço de cabelo cortado no chão? Existe uma forma eterna, divina e imutável para a sujeira? Sócrates hesita, e é exatamente nessa hesitação que a teoria toda começa a desmoronar. O grande X da questão é este, a ameaça da inflação. Pensa bem, se para cada padrãozinho ou coisinha que a gente encontra no mundo físico for preciso inventar uma nova regra correspondente, uma nova forma no mundo ideal, esse reino das ideias vai inchar, ele vai inflar ao infinito. A tentativa de criar ordem acaba falhando miseravelmente, porque esse suposto mundo perfeito vira uma bagunça tão incontrolável quanto o próprio mundo físico. A metafísica, nesse momento, se tornou inflacionária. O que nos traz à nossa terceira etapa, as duas vias ontológicas. O texto-fonte mostra de um jeito muito claro que, a partir dessa crise provocada por Platão, surgiram dois detetives históricos tentando resolver o mesmíssimo crime, só que por caminhos diferentes. De um lado a gente tem a via descendente, que é uma abordagem estritamente filosófica que dominou o idealismo alemão. Do outro, a via ascendente, um caminho paralelo e totalmente empírico, percorrido pela ciência e pela biologia. Vamos dar uma olhada primeiro na via descendente. A filosofia moderna tentou consertar aquele erro platónico, puxando o problema para dentro da mente humana. Kant começou o trabalho, Fichte continuou buscando um princípio imanente até culminar em Hegel. Hegel tentou criar um sistema absoluto perfeito onde toda essa multiplicidade absurda do mundo pudesse ser deduzida a partir de um princípio único. Mas, olha a tragédia, ele recriou o mesmo monstro. Ao tentar amarrar tudo de forma incondicionada, ele construiu um sistema tão gigantesco que a lógica se tornou, de novo, terrivelmente inflacionária. O sistema ruiu sobre o próprio peso por causa dessa rigidez. Mas a ironia mais fascinante disso tudo é que a porta de saída sempre esteve lá no passado, escondidinha num texto mais tardio do próprio Platão, o Filebo. Nele, Platão finalmente recusa aquele dualismo radical. Ele sugere que a ordem, que ele chama de o uno, e o caos, o múltiplo, não devem viver separados. Eles coexistem, eles são forças e uma tensão dinâmica. A verdadeira essência do mundo não é aniquilar o caos, mas sim equilibrar esse caos com limites. E agora a gente vira a chave para a via ascendente. A ciência trilhou uma jornada que é espantosamente paralela à da filosofia. Começou lá com classificações hiper-rígidas com Linneu em 1735. Sofreu aquele baque da Revolução Darwinista em 1859 e continua evoluindo até desaguar nos sistemas adaptativos complexos incríveis que a gente estuda hoje no século XXI.
Antigamente, a biologia de Linneu funcionava bem no esquema das antigas ideias de Platão. Era a chamada biologia do museu. Para cada tipo de animal, você tinha uma gavetinha fixa, imutável, super inflacionário. Mas aí veio Darwin e deflacionou o jogo inteiro. Ele mostrou que não precisamos de infinitas gavetas pré-fabricadas. A gente só precisa de uma regra minimalista e dinâmica. O algoritmo da evolução, onde pequenas variações geram adaptações incríveis. Uma simplificação majestosa das regras do jogo. O que nos leva ao grande clímax da nossa análise, a ontologia deflacionária. A elegância pura dessa solução está justamente aqui. A gente joga fora aquele excesso de regras e abraça um princípio extremamente chuto, o princípio da coerência. Ele dita uma premissa só o coerente permanece. Isso quer dizer que, para qualquer coisa existir, seja um organismo, uma sociedade ou até uma ideia, não precisa de uma gaveta celestial guardando o molde dela. O sistema só precisa ser coerente consigo mesmo. Se ele perde a coerência interna, ele simplesmente se transforma ou deixa de existir. Isso fica muito claro, e até bonito quando a gente olha para a teoria dos sistemas complexos e essas paisagens de aptidão. Lembra muito o relevo de um Monte Fuji, não é? Os sistemas estão o tempo todo tentando escalar essas montanhas, buscando a sua melhor versão, o seu ponto de maior coerência com o ambiente. Não tem nenhum plano mestre estático e engessado. Tem sim uma busca dinâmica e constante por adaptação num terreno que não para de mudar. O resultado prático disso tudo é o que o autor chama de o mundo de Leibniz. É o ponto de equilíbrio perfeito. A gente foge daquele universo congelado, paralisado e sem graça de Parménides e também escapa daquele caos total e destrutivo onde nada sobrevive, que seria o mundo de Górgias. O nosso universo evolutivo seleciona os sistemas que conseguem a proeza de manter a maior diversidade sob a maior ordem possível. Sistemas flexíveis, que não quebram sob pressão. Para fechar a nossa exploração, fica uma reflexão bem poderosa sobre nós mesmos e as nossas escolhas. Se as regras que governam o universo e a nossa sociedade não são ditames rígidos que caem do céu, mas sim sistemas vivos buscando coerência, então os nossos valores também estão totalmente abertos a revisões. Reconhecer que a gente vive num mundo contingente, em constante mudança, não é um sinal de fraqueza, é a própria essência da liberdade. Ter a capacidade de questionar, de se adaptar e de escorrer novos caminhos pautados pela coerência é o que nos permite construir um futuro de verdade. É uma jornada intelectual e tanto, não acham? A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima exploração.